Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Vamos para um vídeo que as pessoas vivem me falando para fazer, que é sobre a inversão dos campos magnéticos. Pois é. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o campo magnético terrestre, se ele está se invertendo, né? E é isso aí. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, eu já peço a você que deixe o seu dedo no like e ajude para o YouTube a, né, dar aquela força no canal. Aqui você não vai encontrar muita pirotecnia, mas sim, você vai encontrar muito conteúdo. Então, vamos lá. Pessoal, acontece que o campo magnético terrestre ele não é estável. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre o campo magnético. Ele não é constante. Tá? Isso que vocês estão vendo aí na tela a Terra é cercada por um imenso campo magnético, tá? Que está lá na chamada magnetosfera, que é gerada por forças poderosas, né, dinâmicas no centro do nosso planeta. Então, principalmente, ela é gerada no núcleo, tá? Então, se esse campo magnético ele é gerado, né, dentro da Terra, ele pode sofrer alterações por causa dentro da Terra. Agora, essas distorções que vocês estão vendo aí, tá na tela, é justamente por causa do vento solar. O vento solar é composto de partículas carregadas, eletricamente carregadas, ou seja, ele carrega, né, essa corrente elétrica, ele carrega, né, essa quantidade de energia e também carrega campo eletromagnético e curva o nosso campo eletromagnético. E sem o nosso campo eletromagnético, simplesmente não haveria vida na Terra. A Terra seria um planeta bem parecido com Marte, com uma atmosfera muito tênue ou sem nenhuma, porque a atmosfera que mantém a vida ela é mantida pelo campo eletromagnético. Sem, o nosso campo eletromagnético, o nosso Sol já teria arrancado, tá? Já teria arrancado a nossa atmosfera. É que eu falo, a mesma estrela que nos dá a vida, né, mantendo a vida nesse planetinha, nesse pontinho azul, né, perdido no nosso sistema solar, ele é a mesma estrela que tenta nos matar 24 horas por dia. E o nosso campo eletromagnético é um escudo protetor para manter a nossa atmosfera aqui dentro, né? Então, mas uma coisa é certa, um arroto mais forte do Sol, tá? Se ele resolver assim, ó, mandou lá o seu arroto forte, né? Claro, isso não foi arroto, né? Não vou fazer isso aqui no YouTube. Mandou aquela pancada muito forte, ele arranca tudo e acaba com a gente. Mas só que isso daí, né, não acontece, é muito raro de acontecer e não vai acontecer nos próximos milhões de anos, que não está, nossa estrela não está nesse estágio. Agora, acontece que a magnetosfera ela nos protege, né, dessa erosão atmosférica pelo vento solar, né, que se fala da erosão atmosférica, de arrancar a nossa atmosfera e também de radiações de partículas da massa coronal, justamente porque quando nós vemos as auroras lá nos polos, justamente é um fluxo de partículas que acaba acontecendo e acaba ionizando o topo da atmosfera. E essas ejeções, né, de massa, essas grandes erupções, essas nuvens de plasmas magnetizados, eles são desviados também pela nossa magnetosfera. Então ela é muito importante para desempenhar a vida no nosso planeta, para nós termos uma tranquilidade. Só que de tempos em tempos, o nosso campo magnético ele sofre alterações, que são alterações normais, né? São naturais de acontecer. Opa, adiantei demais. Então, vamos lá, acontece que nessa situação, o campo magnético ele pode sofrer inversão e pode sofrer a chamada deriva. É o que vocês estão vendo aí, tá? Na nossa telinha. Onde que, se vocês olharem nesse ponto aqui que está bem no centro, tá? É a posição do campo, a posição do campo magnético. Só que reparem o seguinte, que esse campo ele muda de posição. Ele faz essa chamada excursão magnética. E essa excursão ela é
um fenômeno completamente normal, tá? Ela é um fenômeno completamente normal. Então, de tempos em tempos, essa excursão é tão grande que acaba fazendo uma reversão. Todos os dias esse campo muda de posição. Todos os dias esse campo muda de posição. Não há um dia que se passe nesse nosso lindo planetinha que esse campo não altere a sua posição, tá certo? Então, de cara, isso acontece. Mas acontece que pode ser um dia que essa posição ela vá num extremo que acabe revertendo. Tá? Então a reversão ela é o que? Ela acontece, né, quando, por exemplo, há essa alternância, tá, do campo magnético polo norte vai para o sul, sul vai para o norte. Aí o campo magnético gerado pelo núcleo, então muito provavelmente essa reversão ela aconteça, tá, justamente por causa do núcleo. A partir das análises, né, bem cuidadosas das direções de intensidades da magnetização de rochas, nós temos muitos locais ao redor do mundo que fica estabelecido, fica gravado lá a polaridade, né, do dipolo axial, ou seja, do dipolo terrestre, dipolo, polo norte e polo sul. Tá? Então, muitas vezes no passado, com intervalos, né, que não são muito constantes, mas aproximadamente, né, por um período de 30 milhões de anos, cerca de 100 milhões de anos também já aconteceu. Tá? Então, por vários períodos acontecem essas reversões. Elas são lentas e são irregulares. E períodos longos, como eu falei, de 30 milhões de anos, 100 milhões de anos. Tá? Então, não houve nenhuma, né, reversão antes que pelo menos nós tivéssemos notícias. Além das reversões completas, houve muitas reversões que são meio que abortadas, né? Elas vão e não completam essa reversão. E quando abortadas, os polos magnéticos se movimentam em direção ao Equador, tá? E desempenham um papel importante na inibição da reversão. E atualmente estamos vendo o quê? Um declínio de 6% no momento do dipolo, tá, por século. Se isso é um sinal de reversão iminente, não é possível dizer. Ninguém sabe que não é possível nós falarmos que isso é uma reversão, que os polos estão se revertendo. O que nós sabemos é que tem uma declinação de aproximadamente 6%, tá? 6% dos polos, tá? Dessa atividade geomagnética tem uma diminuição de 6%, mas que isso não representa uma reversão magnética dos polos. Tá? Agora, como é que nós sabemos disso? Nós medimos, né? Sabemos por medições. Nós medimos anualmente e vemos o seu deslocamento. Agora, além das medições, nós temos outra situação. Nesse lado aqui, ó, nós temos como é antes da reversão, ou seja, como seria o polo magnético, né, em sua fase normal, tá? Ou seja, como nós estamos vendo agora, ele está assim, né, norte e sul, lá bonitinho, sai aquelas linhas de campo, né, indo lá por tudo certinho, não tem nenhum problema. Quando não está na eminência da reversão, ou quando está se revertendo, a coisa muda de figura. Você tem uma bagunça total no nosso campo magnético terrestre. E essa bagunça você não está observando hoje em dia. Forma simples, pegue uma bússola. A bússola ela vai apontar para o norte e você vai ver que só vai ter um polo norte na Terra. E a bússola não vai ficar louca. Claro, né? Claro, jovem gafanhoto. Se você estiver num local onde tem muita interferência magnética, somente de ímãs ou eletroímãs, a sua bússola vai confundir. Tá? Agora, se você estiver num local que não tem essa interferência, você não vai ver essa
bússola doidona com vários polos norte e vários polos sul, tá certo? Então, isso é a maior evidência de que não estamos sofrendo uma reversão dos polos magnéticos. Os polos magnéticos não estão se invertendo agora. E não há nenhuma evidência de que no futuro próximo essa reversão irá acontecer. Tá? E aí, vamos lá. Essa bagunça acontece durante a reversão. Então, quem fala para você que os polos estão se revertendo está falando uma bobagem tremenda. Por quê? Porque simplesmente não há evidências dessa reversão. Não há evidências. Por quê? Porque não é observado isso daqui. Simples assim. Há evidências da excursão magnética, dos polos estarem se movimentando, e isso acontece todos os dias. Todos os dias. Aproximadamente 55 km por ano há essa movimentação. Tá? E isso daí não quer dizer que eles estejam fazendo uma reversão. Tá? Agora, como não há evidências de uma reversão, os polos estão invertendo, estão revertendo? Não estão revertendo. Quem falar para vocês que os polos estão invertendo está falando uma fake news, está querendo assustar vocês, está querendo explicar alguns fenômenos que eles não sabem explicar, como vulcões, como tempestades, como furacões, como tudo botam na conta do polo, da reversão dos polos, inclusive muitas das vezes as mudanças do clima. Não há reversão de polo, mais uma vez, nesse exato momento. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo é a excursão e o nosso polo. Né? Essas aí são as últimas informações que nós temos a respeito. Tá? Nós temos aquela anomalia aqui do Atlântico Sul, tá? Justamente bem em cima do Brasil, ela está aumentando, está se dividindo. Ainda não sabemos muito sobre ela, né? Grandes informações sobre ela, mas ela não afeta a vida na Terra, não afeta a vida no Brasil. Já fiz um vídeo falando sobre isso e é isso aí. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, vou fazer outros vídeos mais explicando mais sobre o polo, né, sobre os polos, o polo eletromagnético, como se comportam, né, a sua real importância, e vou falar da grande extinção há 41 mil anos atrás, tá? 41 mil anos atrás, uma grande extinção que aconteceu, que está sendo cogitado, né, de uma grande excursão magnética que alterou o clima na Terra. Existem algumas controvérsias, existem algumas coisas que podem ser ou não, mas nós vamos comentar aqui, beleza? Então é isso aí. Gostou? Larga o dedo no like. Agora sim, comente. Pessoal, o YouTube ele está querendo a interação. Então eu peço para vocês que comentem, tá? Façam perguntas e, por favor, dê like ou dislike. Não interessa. Dê o like ou dê o dislike, mas interajam. Esse é o único pedido que eu faço para vocês depois desse conteúdo, né, sério e informativo aqui nesse canal. Beleza? Agora sim, um forte abraço para vocês. Até a próxima. Não deixa de dar o like, hein?